Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, 19 de julho. A gente vai mostrar nessa edição que as chuvas deixaram mais de 30 mortos na Índia. A França liberou a entrada de estrangeiros vacinados contra a Covid e a média de mortes pela doença segue em queda aqui no Brasil. O presidente Jair Bolsonaro recebeu alta ontem depois de 4 dias de tratamento por causa de uma obstrução intestinal. Ele estava internado em um hospital de São Paulo. Bolsonaro saiu a pé da unidade de saúde e conversou com jornalistas. Apoiadores também foram ao local e celebraram a melhora do presidente. Foi bom que ele saiu, porque assim ele assume e vai em frente, né, no seu projeto de um país melhor. É isso que nós esperamos. O presidente, de 66 anos, foi internado no dia 14 em Brasília para tratar um quadro de suboclusão intestinal e, em seguida, foi transferido para São Paulo. O último boletim informa que Bolsonaro continuará sendo acompanhado pela equipe médica. Apesar de estar hospitalizado, o presidente continuou no comando do executivo e muito ativo nas redes sociais, publicando fotos e comentando assuntos políticos. Devido à facada que recebeu no abdômen durante sua campanha presidencial em 2018, Bolsonaro passou por 4 cirurgias abdominais que criaram um quadro mais vulnerável em sua saúde ao sofrer aderências no intestino. A internação do presidente Jair Bolsonaro colocou em evidência o problema chamado obstrução intestinal. Em muitas situações, o paciente precisa passar por uma cirurgia. A nossa reportagem conversou com um especialista que explica como isso acontece. A animação mostra de forma simplificada o que acontece dentro do organismo. O problema se dá quando há um bloqueio das fezes e gases que passam pelo intestino. Os sintomas são cólica, vômitos, prisão de ventre, estufamento do abdômen e soluços, como aconteceu com o presidente Jair Bolsonaro. Então, a obstrução intestinal nada mais é de que algum fator externo que interfira na forma do intestino, impedindo o fluxo normal das suas secreções ao longo dele. A obstrução pode ser de 2 tipos, no intestino fino ou no intestino grosso. O primeiro caso é o mais comum e acontece geralmente em pessoas que passaram por algum tipo de cirurgia no abdômen, como foi o caso do presidente. Desde que levou uma facada em setembro de 2018, Bolsonaro passou por 6 cirurgias. Durante o processo de cicatrização, existe o risco de uma membrana se formar no intestino e obstruir a passagem dos resíduos. Hoje existe uma tendência do cirurgião fazer cirurgias através da cirurgia chamada por vídeo, onde são feitas pequenas incisões e o cirurgião trabalha com instrumentos delicados. Essa cirurgia, ou esse tipo de cirurgia, praticamente não causa aderências. Entretanto, quando o cirurgião precisa realizar um corte no abdômen do paciente, o que ainda acontece para diversas doenças, o cirurgião tem que manipular os órgãos intraabdominais com a sua luva, que tem talco, e aí você tem um pouco de sangue, a manipulação cirúrgica, os pontos que são dados. Tudo isso faz com que haja a criação de cicatrizes intraabdominais. E essas cicatrizes intraabdominais que vão desenvolver as ditas aderências. A obstrução intestinal pode acontecer de 2 formas. A primeira delas é a obstrução parcial, também conhecida como suboclusão. E quando isso acontece, um tratamento clínico geralmente resolve o problema. A segunda forma é a obstrução total. E nesse caso, o paciente precisa passar por cirurgia. O especialista afirma que após o tratamento ser concluído com sucesso, o risco de uma nova obstrução acontecer é pequeno, mas o paciente sempre vai conviver com essa possibilidade, especialmente no caso do presidente, que já passou por várias cirurgias. Infelizmente, aderências não têm tratamento preventivo, tá? E de outro lado, né, o paciente que tem um quadro como esses, ele pode vir a ter novos quadros. Tá? Então, não é comum, não necessariamente isso vai acontecer, mas veja, no caso especificamente do presidente, né, ele teve múltiplas cirurgias abdominais, certamente ele tem aderências intraabdominais e que causaram esse quadro agora, e que ele não tem nada o que ele possa fazer que vai evitar que isso venha acontecer novamente, e se acontecer seria de uma maneira aleatória. A chance de ter um novo quadro como esses não é grande, entretanto, ela existe. 3 em cada 4 cidades brasileiras já registraram casos em que o cidadão tenta escolher a vacina que vai tomar contra a Covid. A prática é criticada por especialistas.
Subiu para 75,5% o número de cidades brasileiras que registram casos do chamado sommelier de vacinas. Esse é um apelido dado a pessoas que tentam escolher a marca do imunizante contra o novo coronavírus. Esses dados são da pesquisa da Confederação Nacional de Municípios. O levantamento ouviu 5.500 prefeitos em todo o Brasil entre 12 e 15 de julho. Na pesquisa da última semana, 70% dos municípios tinham casos de pessoas que escolhem vacinas. O pesquisador de saúde da Fiocruz, Rafael Guimarães, se pronunciou e disse que a prática de escolher vacina atrasa exponencialmente o calendário e a perspectiva de ter uma cobertura razoável contra o vírus. A Coronavac foi a mais rejeitada, sendo desaprovada por metade da população do país. Logo em seguida, a vacina da AstraZeneca apresenta a maior rejeição, com 41%. Já as vacinas da Pfizer e da Janssen apresentaram rejeição mínima. A Câmara Municipal de São Paulo aprovou um projeto de lei que coloca no final da fila de vacinação quem se recusar a tomar o imunizante contra a Covid em razão da marca oferecida no posto de saúde. De acordo com o texto, quem se recusar ainda vai assinar um termo de responsabilidade. O texto agora segue para a sanção do prefeito Ricardo Nunes. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública apontou que 24 das 30 cidades com mais de 100 mil habitantes no estado do Rio de Janeiro têm índices de violência maiores do que a média nacional. O crescimento das facções de traficantes e milicianos fez com que o Brasil apresentasse uma média de 23 mortos a cada 100 mil habitantes. As mortes causadas por intervenção policial não são contabilizadas. As mortes violentas apresentadas abrangem homicídios dolosos, latrocínios e lesões corporais seguidas de mortes. Em cidades fluminenses espalhadas por todo o estado, essa taxa é superior ao dobro da média nacional, que chega a uma média de 60 mortos por 100 mil habitantes. Na última década, a capital fluminense passou por 2 momentos de quedas nas taxas de homicídios. Primeiro, com a expansão do programa de unidades de polícia pacificadora, entre 2008 e 2014, e novamente a partir de 2018. O principal motivo do aumento de violência é a existência de diversas facções criminosas em constante confronto por territórios. A polícia ser uma das mais violentas do país, a falência do governo do estado a partir de 2015 e a política das UPPs na capital também são fatores relevantes. A Caixa Econômica Federal deposita hoje a 4ª parcela do auxílio emergencial para os nascidos em março. O dinheiro poderá ser movimentado para compras, pagamentos e transferências por meio do aplicativo Caixa Tem, mas o saque só vai ser liberado no dia 3 de agosto. Pelo menos 34 pessoas morreram na Índia por causa da queda de um muro e deslizamentos de terra provocados pelas fortes chuvas em Mumbai, no oeste da Índia. Um muro desabou e houve deslizamentos de terra em Mumbai, oeste do país. A água também inundou uma fábrica de purificação de água, interrompendo o abastecimento na maior parte da megalópole de 20 milhões de pessoas e capital financeira da Índia. Segundo a Força de Resposta para Catástrofes Naturais, uma árvore caiu sobre um muro, destruindo várias casas em Chembur, periferia leste de Mumbai. Vários corpos foram recuperados entre os escombros, enquanto as operações de buscas continuam. O fenômeno meteorológico das chuvas de monção, que ocorre de junho a setembro, é fundamental para a vida e a agricultura do subcontinente indiano, mas todos os anos causa grande destruição e deixa centenas de mortos nesta região do mundo, onde vive 1/5 da população do planeta. Mumbai sofre com as fortes chuvas desde sábado. O primeiro-ministro Narendra Modi apresentou suas condolências no Twitter e anunciou que as famílias das vítimas vão receber uma indenização. Hoje o dia em São Paulo amanheceu gelado. A queda de temperatura começou ontem, no fim do dia. A mínima prevista é de 8 graus e a máxima pode chegar a 18. Vamos ver como é que fica o tempo em todo o país. A segunda-feira vai começar com frio intenso em grande parte do centro-sul do país e com geada em áreas de São Paulo, Mato Grosso do Sul e também da região sul do país. As temperaturas ficam abaixo dos 5 graus em parte do oeste paulista, no sul de Mato Grosso do Sul e em grande parte da região sul do país, inclusive na capital Porto Alegre. A expectativa também é de tempo seco e com baixas temperaturas, mas sem condições para geada na capital paulista e também
sobre o sul do estado de Minas. A circulação de ventos ainda deixa o tempo instável, com chuva em vários momentos, sem risco de temporais, entre a região do Grande Rio, Vitória e também sobre parte da costa da Bahia. A expectativa ainda é de tempo firme no interior do Nordeste e em grande parte do Centro-Oeste, mas as temperaturas também ficam mais baixas em áreas de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, em Rondônia e até em parte da região norte. A chuva acontece a qualquer hora entre o oeste do Acre e a região do extremo sul do estado do Amazonas. Entre a região de Manaus e a capital Fortaleza, as pancadas vão se concentrar entre a tarde e a noite, com risco de alguns temporais isolados. A mínima prevista em Porto Alegre é de apenas 4 graus, a máxima não passa dos 15, e no Rio de Janeiro, mínima de 16 graus com máxima de 20 graus. Depois do intervalo, a gente mostra que a França liberou a entrada de estrangeiros que tomaram vacina contra a Covid. Voltamos já. O Ministério da Saúde informou que o Brasil chegou a 542 mil mortes por Covid-19 na pandemia. A média móvel de óbitos segue em queda. O Brasil confirmou mais 948 mortes pela Covid-19 em 24 horas. O total foi a 542.214 vítimas da doença desde o início da pandemia. De um dia para o outro, foram mais 34.126 casos confirmados de infecção pelo coronavírus. E desde o início da crise sanitária, já são mais de 19.376.000 diagnósticos da doença. A média de mortes por Covid-19 é de 1.247 vítimas por dia. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de 21% para baixo, tendência de queda. Esse é o 22º dia seguido de queda nesse comparativo. Já a média de novos casos, de acordo com os números oficiais, está em 40.948 infectados. Em relação a 2 semanas atrás, baixou 18%. No mapa por regiões, podemos analisar a alta nas mortes apenas no estado do Paraná, com aumento de 31% nos óbitos. Em estabilidade estão 5 unidades da Federação: Bahia, Distrito Federal, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Tocantins. Em queda hoje estão 21 estados: Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe. A maior baixa foi registrada no estado do Piauí, com 52%. A partir de hoje, a cidade de São Paulo vacina contra a Covid pessoas com 34 anos. No Brasil, mais de 122.859.000 doses de vacinas contra a Covid foram aplicadas até agora. Em 24 horas, foram 345.600 doses. De acordo com o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 88.968.000 brasileiros tomaram a primeira dose. Isso equivale a 42,1% da população. Mais de 33.891.000 pessoas, ou 16% da população, já estão totalmente imunizadas. Os estados que mais vacinaram a população continuam sendo São Paulo, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. O estado que tem a maior parcela da população completamente imunizada é Mato Grosso do Sul, com 28,9%. A França liberou a entrada de estrangeiros de qualquer país que tenham tomado a vacina contra a Covid, mas a medida só vale para quem tomou doses de imunizantes aprovados pela Agência de Saúde da Europa, casos da AstraZeneca, Pfizer e Janssen. O principal monumento da capital francesa, a Torre Eiffel, foi reaberto ao público. O público aguardava ansioso pela reabertura do monumento depois de quase 9 meses sem receber visitantes. Foi o fechamento mais longo da Dama de Ferro, desde o pós-guerra. Para acessar o ícone francês, os visitantes do país e estrangeiros devem apresentar um passe anti-Covid obrigatório.
A majestosa vista da capital francesa novamente vai poder ser admirada do topo da torre, que alcança 300 metros de altura. Para alguns, a espera na fila durou mais de 2 horas. A empresa operadora da Torre Eiffel foi recapitalizada em 60 milhões de euros para fazer frente a um déficit de cerca de 120 milhões de euros acumulado durante os 2 anos de crise sanitária. Antes da pandemia, o monumento recebia cerca de 25 mil visitantes diários. O Centro Europeu para a Prevenção e Controle de Doenças prevê que o número de casos de coronavírus na região vai se multiplicar por 5 até o dia 1º de agosto, em comparação com o início de julho. De acordo com as previsões publicadas, União Europeia, Noruega e Islândia devem registrar 420 casos para cada 100 mil habitantes, na semana que termina em 1º de agosto. Já para a data de 8 de agosto, são estimados 620 novos casos para cada 100 mil habitantes. Se confirmadas, as projeções igualariam os casos registrados no outono europeu de 2020 e abril de 2021, quando ocorrem grandes surtos. Ainda de acordo com o Centro Europeu, o número de internações hospitalares vai aumentar, mas não de forma significativa, graças à vacinação. O número de óbitos também deve passar de 10 a cada 100 mil habitantes, contra 6,8 na semana passada. Espanha e Portugal seguem na categoria que inspira preocupação elevada. No momento, a tendência é de alta em 2/3 dos 30 países estudados pela agência europeia. O aumento de casos vai ocorrer principalmente em pessoas com idades entre 15 e 24 anos. Um zoológico de Taiwan criou uma solução para visitantes que não podem sair de casa por causa da pandemia. Na capital Taipei, basta que os moradores acessem a internet para assistir os shows. Enquanto a população segue uma quarentena como medida de combate ao avanço da Covid-19, esta instituição criou programas online para conectar os moradores da ilha com os bichinhos. Os zoológicos estão fechados, mas isso não impede que os tailandeses se divirtam com as atrações oferecidas semanalmente. Temos cerca de 170 mil seguidores em nossas redes. Esperamos dar a eles a oportunidade de chegar mais próximo aos animais com o show. Além do zoológico, escolas, bibliotecas, instalações esportivas e centros comunitários em toda a ilha seguem fechados. O levantamento de restrições foi anunciado em maio devido a um aumento repentino de infecções domésticas pelo coronavírus. Desde então, o acesso a diversas atividades de lazer foi suspenso. A lista é longa. Eu costumava pensar que era fácil e conveniente visitar parques de diversões e zoológicos quando quisesse. Mas está muito difícil. Quando eles retirarem as restrições, acho que todas as crianças vão querer ir a esses lugares para liberar a energia confinada. O turismo é um setor vital para o país, imerso em uma terceira onda da Covid. O governo tailandês estabeleceu a meta de reabrir o restante da ilha até outubro. Enquanto isso, a Tailândia enfrenta o pior pico epidêmico desde o surgimento do coronavírus no território, com mais de 360 mil casos de contágios e cerca de 3 mil óbitos no total. A Olimpíada de Tóquio começa na sexta-feira e ontem os testes de Covid para 2 jogadores e um técnico da equipe sul-africana de futebol deram positivo. O Comitê Organizador de Tóquio 2020 anunciou que 3 casos positivos do mesmo país e do mesmo esporte foram detectados na Vila Olímpica sem dar mais detalhes e acrescentou que as pessoas foram isoladas em seus quartos e seus contatos próximos foram identificados. Em seguida, o Comitê Olímpico da África do Sul confirmou em um comunicado que 3 membros de sua delegação testaram positivo, observando que o restante da equipe não foi infectado.
Um quarto caso envolvendo um técnico foi identificado na equipe sul-africana de rugby de 7, concentrada no Japão e não ainda na Vila Olímpica. A equipe não foi considerada como caso de contato e teve permissão para ir à concentração de Kagoshima com 4 dias de atraso. One case is not simply a data in a spreadsheet. Um caso não são apenas dados em planilha, é ação. O que temos feito desde que os casos apareceram no aeroporto ou na vila é exatamente isso. Certificar que essas pessoas sejam delimitadas, submetidas a testes que não representam um risco. O Comitê Olímpico já contabilizou 55 testes positivos entre os 30 mil realizados em 18 mil atletas, equipes, dirigentes ou jornalistas que chegaram ao Japão desde 1º de julho. É impossível não ter nenhum caso. Fizemos várias simulações caso ocorresse. Ontem e anteontem aconteceu, mas posso garantir que a situação está sob controle. Quase todas as competições acontecerão a portas fechadas e dezenas de milhares de participantes estarão sujeitos a rígidas restrições devido aos riscos para a saúde. Agora vamos falar de futebol. Pelo Campeonato Brasileiro, o Palmeiras foi até Goiânia e venceu o Atlético Goianiense por 3-0. Essa foi a 7ª vitória seguida do Alviverde, que segue na liderança com 28 pontos. Em Salvador, o Flamengo goleou o Bahia por 5-0. O destaque da partida foi Gabigol, autor de 3 gols. Com a vitória, o rubro-negro agora é o 6º colocado com 18 pontos. Em Porto Alegre, o Internacional venceu o Juventude por 1-0 e com esse resultado o Colorado chegou a 14 pontos na 13ª colocação. Em Bragança Paulista, no interior de São Paulo, Santos e Red Bull Bragantino ficaram no 2-2. Com esse resultado, o Bragantino perdeu 2 posições na tabela e ocupa o 4º lugar com 24 pontos. O Santos completou 2 partidas sem vitória e agora é o 10º colocado com 16 pontos. Às 10 da manhã no horário de Brasília tem outras informações com a Patrícia Velenic. Você pode rever nossas reportagens no YouTube. Tchau, bom dia.